Fala pessoal, está começando mais um Revista Eletrônica aqui diretamente dos estúdios daqui de casa, né? Porque nós não estamos no SBT, mas a logo tá ali para lembrar que esse programa é sobre os 40 anos do SBT e hoje em especial a gente vai trazer para você os enlatados que o SBT trouxe para o Brasil, mas que sempre pareceram de casa. A gente começa falando, né, sobre essa qualidade ou essa mania do Silvio Santos em gostar de um produto e trazer para o SBT, né? Aquela velha história, gostou, então leva para casa. E assim foi desde o início da emissora, que exibia seriados, filmes e desenhos do exterior, juntamente com toda aquela programação de shows, de grandes eventos proporcionados pelo SBT. Logo no seu início, né, o SBT exibia filmes na grade noturna da emissora para concorrer com as novelas da concorrência. Bacana, né? Tinha também os seriados. Um dos primeiros seriados foi o seriado Pássaros Feridos, que na verdade era um filme, mas o SBT transformou em um seriado de 5 episódios. E olha, naquela época, em 1985, o SBT tinha 2 anos de existência, fez um tremendo sucesso a exibição do programa. Mas o SBT também já se meteu em grandes confusões por causa dessa mania de querer trazer alguns produtos, né, do exterior também, né? No início o embate era grande, porque, por exemplo, o filme Rambo, que o SBT exibiu pela primeira vez, a TV Globo também quis transmitir praticamente no mesmo dia. E aí gerou uma confusão, né? Fato é que a TV Globo exibiu primeiro Rambo 2 e o SBT dias depois exibiu Rambo 1. Os dois programas foram um sucesso de audiência, mas foram uma certa rasteira na emissora de Silvio Santos, né? Com essa qualidade de buscar no exterior o que não tinha por aqui, principalmente nesse sentido de dramaturgia, séries e filmes, o SBT conseguiu trazer do México algumas novelas. E a primeira delas foi a novela infantil Carrossel, uma novela mexicana que mostrava a rotina de pequenos estudantes de um colégio de diferentes classes sociais, né? E alguns deles enfrentavam um problema com o Cirilo, que tinha um problema relacionado a Maria Joaquina e eles tinham um problema de racismo explícito na trama, né? Entre outros diversos de sabores que mostravam Carrossel. A novela foi um tremendo sucesso no SBT e todo mundo queria embarcar nas historinhas daquele Carrossel. Um outro grande enlatado que faz parte da família brasileira é o Chaves, o seriado original da Televisa do México, do Canal 8, veio para o Brasil na década de 80 e desembarcou por aqui fazendo um enorme sucesso. Muita gente não apostava na qualidade, na repercussão que Chaves teria. Fato que o seriado, né, ficou no ar por mais de 30 anos no SBT, sendo retirado no ano passado por questões contratuais. Mas já se sabe que existe, né, a intenção de trazer de volta o seriado Chaves aqui para a tela do SBT, né, TV aberta, visto que o seriado também passa em outros canais por assinatura aqui no Brasil. Além desse sucesso estrondoso, né, do Chaves, veio também de brinde o Chapolin Colorado, um super-herói super atrapalhado, vivido também pelo Roberto Gomes Bolanho, o Chaves, né, e sua turma ali de atores que fazem, né, tem um sucesso tremendo a nível mundial, né, Dona Florinda, Chiquinha, Senhor Barriga, Senhor Madruga, alguns deles já faleceram, mas deixaram um legado enorme para a história da televisão no México e aqui no Brasil também. E apostando nessa temática de família, o SBT trouxe diversos outros programas. Um deles foi Um Maluco no Pedaço, que estreou no início dos anos 2000. Esse seriado, né, contava a história de Will Smith, que ia morar com sua família na Califórnia, né? Ele que era de uma classe social inferior à da sua família, que era a classe média alta, mas ele trouxe muitas alegrias, mas também muitos problemas para os seus familiares e muitas aventuras. Cada episódio era mais divertido do que o outro, com a família do tio Phil e do Will Smith. E depois veio outro seriado que foi Eu, a Patroa e as Crianças, né? Que de certa forma foi um sucessor natural de Um Maluco no Pedaço, mas também um rival
para o Todo Mundo Odeia o Chris, um seriado que fez um tremendo sucesso na Rede Record, né? Que hoje, com certeza, o SBT, se tivesse visto antes desse seriado, com certeza iria trazer também. Mas o seriado é sucesso de audiência na Record, exibido até hoje. Já no SBT, nessa temática de família, como eu disse, sempre teve um papel importante. Assim também foi com os desenhos animados. O SBT já exibiu os Simpsons, Flintstones, Jetsons. Os Simpsons começaram na década de 90 ainda. Eles foram exibidos primeiro na Globo, depois no SBT, no horário nobre da emissora. Olha para você ver a moral, né, dos Simpsons lá no SBT. Eles que são muito caricatos, mas muito antenados, né, e capazes até mesmo de prever o futuro, como tem se observado nas últimas temporadas, né, grande sucesso. Mas a grande paixão do SBT foi com as novelas mesmo, e assim surgiu uma parceria muito bacana com a Televisa do México, que trazia o conteúdo do Canal de las Estrelas, um canal especializado em novelas no mesmo grupo, para o SBT através de um acordo que durou por longos anos. E assim surgiu, além de Carrossel, a primeira novela, outras novelas mexicanas, mas no fim da década de 90, sem dramaturgia para colocar no ar, o SBT resolveu apostar em novelas mexicanas mais uma vez, trazendo a sensacional trilogia de Thalía nos papéis de Marimar, Maria Mercedes e Maria do Bairro. Maria do Bairro foi com certeza um estrondoso sucesso dessa trilogia, né? E foi exibida por diversas vezes, e sempre quando é exibida Maria do Bairro, a novela repercute e faz um sucesso tremendo no SBT. Primeiro começou em horário nobre, depois foi para as tardes, né? Reprisada várias vezes. Outra sucessão de audiência foi A Usurpadora, com Gabriela Spani, que veio para o Brasil e se tornou, né, uma sensação e sucesso de audiência, que foi exibido por mais de 6 vezes por aqui, além de entrar também para o catálogo da Netflix e da Globoplay recentemente. No início, as novelas mexicanas eram, de certa forma, né, motivo de chacota, mas com o tempo a gente percebe que tudo tem o seu espaço. Novelas brasileiras têm o seu lugar, novelas mexicanas também têm o seu lugar, assim como as colombianas, venezuelanas, que são de muita qualidade e muito empolgantes também. Algumas delas já foram exibidas no SBT, como Café com Aroma de Mulher, né? Entre outras, Cassandra, entre outras novelas colombianas e venezuelanas. Inclusive, né, são dois países que produzem produtos de muita qualidade para a TV. Mas é impossível pensar nos enlatados sem lembrar dos seriados, né, que também fizeram parte da história do SBT por longos anos. Eles foram escalados, né, através dessa parceria com os estúdios Warner, Sony e Disney para enfrentar as tardes de domingo, assim como tinha, por exemplo, Gilmore Girls, Popularidade, Smallville, entre outras séries de sucesso. Depois, elas fizeram tanto sucesso que foram esticadas para durante a semana também, concorrendo ali no horário nobre, às 9 da noite, depois voltou para as tardes e depois para as tardes de sábado, até o SBT resolver não exibir com tanta frequência seriados, mas eram muito legais. Esses são poucos, né? Mas foram muitos seriados mesmo que o SBT exibiu. Friends, Gilmore Girls, como eu disse, entre outros. E com essa parceria internacional, né, do SBT com os grandes estúdios, foi possível trazer também as sessões de cinema, como, por exemplo, o Cine Espetacular, o Tela de Sucessos, um nas noites de terça-feira, outro nas noites de sexta-feira, e no sábado, o Cine Belas Artes, que trazia filmes premiados, mais antigos, mas sem perder a sua atualidade, grandes lançamentos também, né, em todas essas sessões, e até mesmo aqueles filmes mais picantes, né, que ficavam para sábado de madrugada no Cine Belas Artes. E assim foi durante grande parte do tempo dessa temporada de parceria, né, e que foi de um enorme sucesso para o SBT. Então, a gente percebe que ao longo do tempo, né, o SBT, desde o início, ele trazia esses grandes produtos
como fez com Pássaros Feridos, que eu já falei, né? Agora eu vou detalhar um pouquinho dessa série. Na verdade, era um filme produzido pela ABC norte-americana e veio para o Brasil como minissérie, né? Dividido em 5 capítulos. A primeira temporada foi um estrondoso sucesso de audiência, concorrendo com as novelas da concorrência, e o SBT dividiu em 5 episódios. Essa série conta a história de o padre Ralph Richard Chamberlain e Meg Hackelward, né? Baseado em The Tom Burgess, mostra uma amizade entre um padre e uma garotinha no passado, né? Um futuro padre e uma garotinha, que depois se tornou uma história de amor no presente. Os dois se apaixonaram, ele como padre, sacerdote, pensou em desistir da carreira por causa desse amor, e ela já casada, tendo que enfrentar ali aquela enorme paixão, né? Esse amor trouxe a infelicidade para ambos e o resto você só vai saber se assistir. Em 2006, a série foi reprisada pelo SBT e também em 2019, porém já sem tanto sucesso como nas primeiras vezes, né? Agora, além de filmes, séries, desenhos, o SBT também sempre buscou no exterior uma inspiração para alguns programas, como, por exemplo, Casos de Família, Show do Milhão, Ídolos, Ruge, A História, esses programas de show de calouros, né? Entre outros, como os infantis Bozo, os Chiquititas, que todos ganharam as suas versões aqui no país. Mas, por exemplo, o jornalismo também do SBT já foi produzido no exterior, né, como, por exemplo, o CBS Telenotícias, que foi um telejornal produzido em parceria com a CBS norte-americana. Além, claro, dos programas popularescos de jornalismo, casos excepcionais, histórias absurdas que o Silvio Santos, vez ou outra, insiste em colocar na grade. Esses aí já não agradam tanto, né, o nosso público, que rejeita esse tipo de conteúdo, prefere mais um conteúdo mais real, né, menos terror, assim, essas coisas que passam lá naquelas histórias da vida real, aquelas coisas assim, né. O Histórias da Vida Real até que impacta bastante, as pessoas gostam, mas tem alguns enlatados dublados que não agradam tanto, né? Que são esses de histórias absurdas, né? Que o SBT tentou trazer recentemente sem sucesso, né? Além dos enlatados, né? A emissora consegue fazer com que esses produtos que vêm para o Brasil sejam, né, bem aceitos por aqui, né? A maioria deles, algumas raras exceções não tem, né? E eu esqueci de falar também do Cinema em Casa, que foi uma sessão de cinema com filmes made for TV, que são filmes feitos especialmente para a TV, né? Porque ninguém aguenta ficar numa tarde de quarta-feira, por exemplo, assistindo o Titanic, né? Que tem mais de 3 horas de duração, 4 horas. Então não dá, um filme desse tem que ser uma vez por ano e olhe lá, né? Mas o SBT investiu bastante na questão dos filmes made for TV, que eram filmes específicos para as tardes, para as sessões de cinema de televisão, com no máximo assim 2 horas, 2 horas e meia de duração, né? Tudo cronometrado, porque o que dá dinheiro, na verdade, né, é o intervalo da programação. Então, se não pode colocar intervalo durante os filmes, não tem como faturar, né? Aí quem sai perdendo é a emissora. Então o SBT trouxe filmes como, por exemplo, Malditas Aranhas, Enchente, Quem Salvará Nossos Filhos, entre outros, né? Aqueles filmes caricatos que já foram trocados de canal, já passaram do SBT para a Globo, da Globo para o SBT, da Globo para a Record e por aí já foi, né? Que você se recorda bem. Para finalizar aqui o nosso revista eletrônica especial Enlatados, 40 anos de SBT, a emissora também, né, sempre se inspirou nesses contratos com grupos grandes mundiais, como Disney, Telefé, Sony, Televisa, para trazer novas atrações aqui para o Brasil. E esses grupos também demonstraram interesse, inclusive, de adquirir o SBT. Mas, claro, Silvio Santos nunca aceitou uma proposta de vendas que fosse inferior a 300 milhões de dólares. Eita! Pois é, já rendeu a oferta de venda, mas como o SBT diz, né, ele é brasileiro, mesmo que traga aí o conteúdo do exterior para sua grade de programação. E recentemente o SBT tem investido num formato diferenciado. As novelas continuam, né, chegando aqui ao país, mas a emissora quer trazer o modelo do exterior na sua versão brasileira, como tem feito com aqueles programas de bolos, de moda, ou a própria Super Nani, entre outros, né? A gente tem também
os programas de reforma, agora recente com Dona Denute e companhia, programas de casamento, entre outros, né? Até churrasco a gente vê nas noites de sábado, claro, adaptados à nossa realidade. Tem feito um sucesso, né? Esses realities que são fruto de produtos do exterior que tem dado certo aqui no Brasil. E para finalizar, o SBT traz duas novidades. Ontem estreou uma novela, Te Devo a Vida, que conta a história de uma pequena criança que foi adotada e depois ela descobre que tem um problema de saúde, precisa de uma medula óssea e o pai verdadeiro, né, fica a seu critério doar ou não. E ele aceita. Ontem foi uma cena emocionante dessa novela. Eu acho que o SBT até poderia reprisar a primeira semana depois para vocês acompanharem. Eu assisti, foi muito bom. Essa novela Te Devo a Vida. E tem novidade aí também quanto a Usurpadora. A novela ganhou uma versão em série em 2019 e o SBT já anunciou que vai exibir em TV aberta. Bacana? Foram essas as nossas considerações. Vocês viram que eu falei pouco sobre a grade infantil enlatada do SBT, mas eu vou abordar esse assunto também no nosso especial Dia das Crianças, que vai ser no mês que vem. Foi esse o nosso especial aqui, 40 anos do SBT enlatados. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!